Ei! Aleluia! Graças a Deus. Meu agradecimento também a cada pessoa que nos ajudou aqui da academia, o pessoal do vídeo, o pessoal que me ajudou aqui no som. Obrigado a cada um de vocês que veio. Esse foi só o primeiro, pastor Isaac. Foi só o primeiro. Ano que vem tem mais. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Vá em paz. A fé não é isso. Vamos lá? A fé, tem gente que já olha assim e diz, lá vem esse pastor de novo. Lá vem esse cara de novo. Mas a fé não é isso. A fé não é apenas uma expectativa de coisas que nos agradam. Vamos lá. A fé é muito mais do que isso. Diga amém, diga. A fé é muito mais do que isso. A fé é uma força sobrenatural que não depende de circunstâncias e situações. Diga glória a Deus, diga. A fé é uma força sobrenatural que não depende de uma justificativa lógica para que ela prevaleça. Olha essa definição, cara. Não estava escrito não, hein? Você sabe o que acontece? Deus tem, graças a Deus, me usado. Eu tenho sido uma ferramenta muito grande nessa área da cura divina, da manifestação do poder de Deus na cura das pessoas. Mas eu aprendi, sabe, que muitas vezes a gente tem aquela síndrome do médico, que é, na realidade, preste atenção, claro que o caso do pastor Hélio é diferente porque ele é médico, mas eu não sou médico, eu não entendo bulhufas de medicina. Mas quando uma pessoa chega perto da gente para pedir oração, a primeira coisa que a gente faz é tentar convencionar isso no nosso raciocínio e procurar eu estou rindo de mim mesmo, e procurar uma justificativa racional que ampare essa crença maluca que é a fé. E aí a gente vira para a pessoa e diz, com aquela cara de pensador, aonde dói? Aí a pessoa diz, é aqui, mas é uma dor aguda ou é uma dor grave que se espalha? E a pessoa diz, é uma dor aguda, mas há quanto tempo? Lateja ou é constante? Eu não entendo bulhufas de medicina, irmão. Você entende? Mas isso é uma fraqueza do ser humano buscando uma lógica, uma possibilidade para que ele possa continuar crendo. É uma grande loucura, não é? Porque a fé não é uma força desse mundo e ela não depende da lógica para funcionar. Diga aleluia, diga. Aonde Deus usou mais poder para criar a formiga ou o elefante? A mesma fé que cura uma dor de cabeça, cura um câncer no cérebro. Legal? Eu não preciso de uma justificativa lógica. Cara, põe a mão na cabeça do enfermo e diz, em nome de Jesus, seja curado. E ele vai se levantar curado, e ele vai sair andando, e você tem certeza que Jesus é fiel, e ele vai sair curado, e você vai ser usado por Deus para que o poder de Deus se manifeste. Isso é o que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Nós cremos, a atitude é tudo. Essa atitude de fé é tudo. Eu queria ver se podia dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui nesse microfone. Não entendi. Sem problema. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, atitude, sabe? Eu conheci uma pessoa, o nome desse cara é Jerry. Jerry. Não é aquele ator, aquele ratinho, não. Mas o nome desse camarada é Jerry. Jerry é uma pessoa que você adoraria odiá-lo. Você ia ter muito prazer de odiar Jerry. Sabe por quê, cara? Porque Jerry é uma pessoa que ele estava sempre de bom humor, sempre tinha algo positivo para falar. Ele sempre tinha uma posição de vitória. E era incrível, cara. Em seu trabalho, ele trabalhava num restaurante.
Ele era gerente de um restaurante. Hoje ele não é mais gerente de um restaurante. Mas nessa época ele era gerente de um restaurante. E no seu trabalho, se alguém tivesse mal, ele logo tinha palavras de ânimo. Ele sempre estava pronto para falar do lado positivo das coisas. E cada um que chegava para ele com um problema e com um impasse, Jerry estava sempre pronto para mostrar o lado positivo das coisas. E ao ser questionado a respeito dessa postura de estar sempre de bom humor, de ser otimista, ele respondeu da seguinte forma, 2 pontos. A cada manhã eu acordo e digo para mim mesmo, Jerry, você tem 2 opções hoje. Ou você pode escolher estar de bom humor, ou você pode escolher estar de mau humor. E aí ele respondia para ele mesmo e dizia, eu escolho estar de bom humor. E a cada vez que algo ruim acontece comigo, eu posso escolher ser uma vítima ou posso escolher aprender com aquela situação. E ele dizia, então eu sempre escolho aprender com aquela situação. E a cada vez que as pessoas se aproximam de mim com reclamações e queixumes, eu posso escolher aceitá-las e fazer parte dessas reclamações, ou eu posso escolher mostrar o lado positivo daquela situação para aquelas pessoas e ser luz para elas. E ele dizia, eu escolho ver o lado positivo de tudo. Eu escolho olhar as coisas de uma ótica de vitória. Aí então a pessoa que estava indagando a ele disse assim, bem, Jerry, mas isso não é tão fácil assim. E aí esse cara deu uma resposta que eu registrei. Ele disse assim, a vida sempre se refere a escolhas. Quando você for grande o suficiente para descartar todo o superficial, aparências, sentimentos e circunstâncias, tudo que vai sobrar naquela situação é uma escolha a ser feita. Aquele cara falou aquilo e eu parei para pensar e eu falei, esse cara ele é muito sábio. Você escolhe como você vai reagir a cada situação da sua vida. Quem escolhe é você. Você escolhe como as pessoas vão afetar o teu humor. Quem escolhe é você, ninguém pode me invadir, cara. Eu escolho como você vai afetar o meu humor. Ninguém pode meter o pé na porta e entrar no meu coração. Eu escolho como as pessoas vão afetar o meu humor. Você escolhe estar de bom ou de mau humor. Enfim, como viver a vida sempre será uma escolha somente sua. Você escolhe como você vai viver a sua vida. Saber viver é nunca reagir impulsivamente às situações que se apresentam a nós, mas sempre escolher fazer uma boa escolha. Legal, a hora que eu reajo a qualquer situação que se apresenta a mim, eu abri mão de escolher. Você compreende isso? Tem alguém me entendendo aqui? Diga amém. A hora que eu reajo a uma situação, eu abri mão do maior poder que um ser humano tem quando ele é livre em Cristo, o poder de escolher. Quando o próprio Deus diz assim, eis que eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E aí ele arremata o verso dizendo, escolham o da vida, para que eu possa abençoá-los. Olha que legal. O maior poder de um ser humano é a capacidade que nós temos em liberdade em Cristo de escolher. Mas como tudo na nossa vida que a gente fala, aleluia, vou te falar, o diabo ele vem provar aquelas coisas que a gente fala, sabe? A nossa fé ela é provada. E agora eu estou te falando de coisas de experiência pessoal minha. A igreja hoje, muita gente está em casa, jantando com suas mamães. Muito legal, graças a Deus.
Eu acho que talvez vocês não me entendam, mas antes de eu continuar a pregar, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Vamos? Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no poderoso nome de Jesus, nós ordenamos agora como igreja que todo o mal, todo o espírito de confusão, de incredulidade, todo o espírito que tenta roubar o entendimento genuíno dessa palavra no coração dos filhos de Deus, nós ordenamos, saia! Vocês estão paralisados e não têm autoridade para operar nesse lugar. E nós te pedimos, Deus, nosso grande Deus, em nome de Jesus, derrama o espírito da sabedoria e da revelação nesse lugar. Enche nossos corações com sabedoria e com revelação. Nós te damos graças em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga comigo, diga graças a Deus. Aleluia. Eu estava falando de Jerry. E, de repente, tudo que nós falamos, nós acabamos sendo provados, sabe? A nossa fé é provada naquilo que a gente fala. Quando você chega assim e diz, eu sou próspero, Satanás, ele diz, eu vou provar isso. Quando você diz assim, eu sou curado, Satanás diz, vou provar isso. Aí você pode pensar assim, então não vou dizer. Então não vai se manifestar na tua vida. Porque nossas palavras são o elo de ligação entre o espiritual e o material. Diga aleluia, diga. O que traz à existência as coisas espirituais que você crê é exatamente a confissão. Mas quando você confessa, expõe, exterioriza aquilo através de suas palavras, é claro que nós seremos provados. E Jerry, um dia, aconteceu um acidente no restaurante. E ele deixou a porta de trás do restaurante aberta. Eu não soube muito bem como aconteceu, mas ele deixou a porta de trás do restaurante aberta. E aí, quando ele chegou de manhã, tinham 3 assaltantes lá dentro do restaurante. E aí ele reagiu, tentou acender a luz, ele não reagiu, ele tentou acender a luz, tentou fazer qualquer coisa. Os assaltantes inexperientes, assustados, atiraram nele. E a bala penetrou no abdômen dele e fez uma ferida muito, muito grave. E ele ficou caído no chão. E logo o barulho, chamaram a polícia, e chegaram os paramédicos, e os paramédicos chegaram, e ele estava baleado, caído no chão, e pegaram ele, fizeram aquele trabalho com ele de manutenção de vida, e levaram ele até o hospital, e ele entrando no hospital, ele foi atendido às pressas, e entrou para dentro da mesa de cirurgia. E ele diz que ele estava sendo tratado como um defunto, tal a gravidade e a quantidade de sangue que ele tinha perdido. Ele diz que os médicos nem falavam com ele, nem olhavam para ele. Ele estava ali botando aquelas luvas de plástico, de borracha na mão, e ele estava ali esticado, e os médicos estavam tratando ele como se ele fosse um defunto. E ele estava sentindo aquela frieza dentro dele, e ele, sem poder falar direito, aí um médico tirou aquela máscarazinha dele assim e falou, você tem alergia a alguma coisa? E ele prontamente, ele responde bem alto e diz, eu tenho. Aí os médicos pararam para ouvir, você tem alergia a quê? Ele disse, eu tenho alergia a bala. E em meio a muitas gargalhadas, como nós aqui, ele gritou bem alto que ele estava vivo e que ele escolhia viver. Ele disse, eu escolho viver. E os médicos, ele disse que na mesma hora a postura dos médicos para com aquela situação mudou. E os médicos pularam para cima dele. E como você é inteligente, foi ele quem contou essa história. É porque ele está vivo, curado e continua com a mesma postura e ensinando essas coisas para as pessoas. Tenha sempre uma postura positiva e encare as coisas de uma forma
ativa e positiva na tua vida. E as situações vão se render à tua postura de vitória. Diga aleluia, diga. Balança o irmão do seu lado, fala para ele assim: se prepare, irmão. Se prepare, irmão. Se prepara. Você é muito abençoado. Sabe, gente, que as únicas pessoas que verdadeiramente mudaram de forma significativa e duradoura alguma coisa na história da humanidade foram as pessoas que foram capazes de mudar o que os homens pensam a respeito de si próprios. Essas foram as únicas pessoas que fizeram mudanças significativas, representativas e duradouras. Foram pessoas capazes de fazer com que você mude a imagem que você tem de você mesmo. Essas pessoas mudaram a história. E é isso que o Evangelho de Cristo vem fazer com a gente, você entende? A palavra de Deus, ela vem fazer exatamente isso. Como um espelho nos mostrar uma imagem verdadeira, diga aleluia, diga, de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Jesus Cristo. Mas hoje eu quero falar para vocês de uma mensagem chamada, que eu intitulei, A Verdade. A Verdade. Efésios, dá para me pedir aí os versos? Efésios 1. Verso 3, eu queria que você acompanhasse aqui, para nós sermos mais rápidos. Tem 2 cultos hoje, não conta para ninguém, mas eu não vou pregar a mesma coisa. Quem vier no segundo perdeu essa mensagem. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Repete comigo, diga, nos abençoou. Outra vez, nos abençoou. Não é está nos abençoando e também não é nos abençoará. E algumas Bíblias trazem uma colocação verbal que é tem nos abençoado. Está errado. Porque do original grego, essa tradução é perfeita. Nos abençoou. Com todas, repete comigo, diga todas. Essa palavra todas do grego, ela é tremenda. Porque eu fiz um estudo tremendo sobre essa palavra. E no final de um estudo cansativo e desgastante, eu cheguei a uma conclusão. Sabe o que significa todas? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Diga aleluia, diga. Você sabe o que significa isso, gente? Eu vou falar para vocês aqui coisas que vocês todos já sabem. Eu vou só regar essa semente e cultivá-la no teu coração. Sabe o que eu vou te dizer? Que tudo que Deus tinha para fazer em favor da humanidade, de mim, de você, da nossa família, foi feito em Cristo naquela cruz. Diga aleluia, diga. Se eu quero perdão por um pecado que eu cometi, é só estar em Cristo. Hein? Porque Ele pagou o preço de tudo. E eu tenho perdão em Cristo. Se eu quero cura para um câncer ou para uma enfermidade, é por isso que muitas pessoas exercem fé de uma forma ativa e nunca chegam a ser curadas. Porque se eu quero cura de uma forma ativa, verdadeira, eu só preciso estar em Cristo, porque o corpo de Cristo é curado. Diga aleluia, diga. Em Cristo eu sou curado. Você percebe? É em Cristo. Tudo que Deus tinha para fazer em favor da humanidade foi feito em Cristo Jesus. Foi feito no nosso Salvador. Por isso Ele recebe o nome, o nosso Salvador. Então eu posso chegar para uma pessoa e dizer assim: ô irmão, pastor Teixeira, quando é que você foi salvo? E ele pode trazer no calendário dele anotado, tem pessoas que são assim detalhistas. Pastor, no dia 15 de abril de 1932.
Mas a realidade é que não é verdade isso. Porque ele foi salvo no mesmo dia que eu fui salvo. E ele foi salvo no mesmo dia que você foi salvo. Porque Jesus não voltou nessa data para salvar ele. E a obra que Jesus Cristo fez foi uma só na cruz do Calvário por toda a humanidade. Diga aleluia, diga. Ele percebeu naquela data, eu percebi em outra, e você talvez em outra, mas a obra foi a mesma. Pastor Sebastião, quando foi que você foi curado daquele câncer que você tinha na face? Eu tive um câncer na face. Eu pregava cura com um câncer na cara. E muita gente maniava a cabeça e fazia pouco de mim. Eu continuava pregando a cura. E eu preguei a cura. E muitas vezes tive que pregar sentadinho num banco com medo de desmaiar. E teve vezes que piorou e eu pregava meia luz. Dizia, hoje é um culto especial de adoração. Mentira, porque se eu caísse, a igreja não perceberia. Nós já tínhamos tudo tratado. Aleluia. Eu nunca caí, diga glória a Deus, diga. Se você estiver esperando por um milagre, numa fé genuína, eu quero te dizer o seguinte, você não será envergonhado. Nunca, nunca, nunca Deus vai chegar nesse barco muito antes dele afundar. E ele vai te levar ao destino que ele tem para você. Baixei. Mas eu pregava cura com esse câncer na minha cara. E eu continuava pregando a cura com esse câncer na minha cara. E um dia eu fui curado. Sumiu tudo. Quando é que você foi curado, pastor? Eu fui curado no mesmo dia que você foi curado. Porque Jesus não voltou naquele dia para me curar. Naquele dia eu só percebi e me apropriei. Mas a obra foi feita 2000 e tantos anos atrás. Foi uma só obra. E por isso que essa passagem é tremenda, que diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Cura, prosperidade, vitória, paz por dentro, paz por fora, alegria. Salvação em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. Ele já fez essa obra por todos nós. E aí agora você vira para o irmão do seu lado e diz assim, irmão, você é abençoado. Agora preste atenção aqui no pastor. Os lugares celestiais é onde tudo aconteceu. E é também onde tudo acontece hoje. E por que pessoas não têm conseguido alcançar a prosperidade, não têm conseguido alcançar a cura? E às vezes até elas alcançam a cura num ambiente emocionante dentro da igreja, contagiante. Mas quando elas saem lá fora, acabam perdendo a cura que conquistaram. Porque se você recebeu alguma coisa por emoção, filho, eu sinto muito te dizer que você, para manter essa coisa, vai ter que continuar emocionado. Como não dá para se manter emocionado, tem que ser por fé. Uma crença, sabe, honesta, certeza. Mas essas coisas acontecem no mundo espiritual. Por isso que para que nós sejamos abençoados, Cristo fez duas obras. Primeiro, Ele nos fez nascer de novo no nosso espírito, diga aleluia, diga. E esse novo nascimento da essência de Deus nos qualificou, aí Ele nos transportou para o reino espiritual, para a dimensão de Deus, onde todas essas coisas acontecem. São as bênçãos de Deus nos lugares celestiais. Portanto, elas não podem ser conquistadas e acessadas de forma humana, através de uma lógica racional de que eu acho que posso, então vou crer. Ou só vou crer até aqui, ou só vou crer dessa forma, porque a única forma que minha mente aceita a fé é algo sobrenatural que não pertence a esse mundo. Portanto, ela não depende de nenhum tipo de amparo deste mundo para que ela funcione. Ela transcende toda a lógica, todo o raciocínio humano. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
lá nesse lugar celestial onde as bênçãos aconteceram, nas regiões celestiais, onde todas as bênçãos estão à tua disposição. É lá onde Cristo está sentado à direita do Pai. Sabe o que é mais legal? É lá onde o Pai mora. É lá onde as bênçãos estão. É lá onde as verdadeiras batalhas da fé são travadas. Lembra? Tua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, espírito das trevas, nas regiões celestiais. É lá onde as batalhas são travadas. É lá onde nós moramos, porque a Bíblia diz assim: nós estamos assentados com Ele em lugares. Esse é o nosso lugar. E se você não tiver uma revelação genuína dessa verdade, você não vai conseguir acessar as bênçãos de Deus. Porque elas são bênçãos já concedidas, mas não são bênçãos já recebidas ou apropriadas. Mas elas são bênçãos já existentes nos lugares celestiais, para aqueles que habitam nos lugares celestiais. Para aqueles que vão acessá-las da forma de Deus. Essa é a dimensão de Deus, é o seu reino, é onde tudo acontece. Eu volto a dizer para vocês, se fossem as bênçãos do Senhor nas regiões terrenas, elas poderiam ser obtidas por meios terrenos, por capacidade, por treinamento único, ou seja lá o que for. Mas não são. São as bênçãos do Senhor nos lugares celestiais, e elas só podem ser obtidas do jeito de Deus. Só do jeito de Deus. Fazer a coisa certa não é suficiente. É preciso fazer a coisa certa por muito tempo. Isso é importante. Isso é importante. Tendo a sua origem e localização nas regiões celestes, as bênçãos de Deus só podem ser adquiridas pelos meios celestes, entende? Tem pessoas que, pelo simples fato de não existir uma lógica que faça esse link adequado, poxa, mas eu tenho uma causa na justiça, que é meu direito. Mas não sai. E aí o pastor chega e diz assim: cara, libera essa mágoa que você tem desse seu tio que abusou de você quando você era pequenininho. E ele diz: mas o que tem a ver eu perdoar o meu tio com essa causa na justiça? Tudo. Porque são bênçãos celestiais. Você está apelando para o poder do teu Deus, que te deu a vitória sobre todas as coisas, diga amém. Que te fez mais do que vencedor. Mas as bênçãos de Deus só podem ser acessadas do jeito de Deus. E ele diz: perdoa. Sobre tudo o que deves guardar, ele diz: guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. O manancial que te sustenta vem de lá. Sabe, por exemplo, quando os astronautas foram à Lua, eles passaram a viver uma realidade de leis físicas completamente diferentes da Terra. Na Lua existem crateras que têm dezenas de metros de profundidade. Mas um astronauta chega na beira de uma cratera com 30 metros de profundidade na Lua e tranquilamente ele pula lá para baixo, porque ele está vivendo dentro das regras que regulamentam a Lua, aquele lugar. E ele vai cair suavemente lá embaixo. Mas ele não pode fazer isso aqui nessa terra, porque ele vai se esborrachar. Você não é desse mundo, diga aleluia, diga. Você é um cidadão do reino de Deus, e o reino de Deus tem a sua forma de operacionalizar as coisas de Deus. E tem que ser do jeito de Deus. Não é porque você quer demais, nem porque você pensa que a fé é uma mágica. Não vai funcionar, é do jeito de Deus.
Da mesma forma, se nós quisermos atrair as bênçãos de Deus aqui para essa terra, nós vamos ter que renunciar às nossas leis humanas e vamos ter que seguir as leis do céu. Em última análise, nós dizemos: o Pai Celestial colocou as riquezas do céu à nossa disposição, mas se não soubermos como usufruí-las, jamais seremos abençoados. Logo, as perguntas agora que devem estar surgindo são: como, pastor? Como trazer o céu à terra? Como gozar esses bens que nós temos direito, que nos foram dispensados? Como? Deixa eu te falar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como nós devemos orar, Jesus disse assim: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reinado, o teu domínio, e que a tua vontade seja feita aqui na minha vida terrena, como ela é aí no céu, nas regiões celestes. E aí eu parei, pensei e cheguei a uma conclusão. Se não for verdadeiramente possível viver a vontade de Deus aqui e agora, nesse momento, essa oração é uma grande piada. Essa oração não passa de uma piada. Se não for verdadeiramente possível eu atrair e tomar essas bênçãos e buscá-las e me apropriar dessas bênçãos aqui, agora, aqui, nessa vida terrena agora, nesse momento. A resposta para tudo, gente, é a fé. A fé é o elo entre o que nós estamos sendo e o que realmente Deus diz que nós somos. A fé é esse grande elo espiritual entre o que nós estamos sendo e o que verdadeiramente Deus diz que nós somos. Hebreus 11:1. Eu vou trazer agora um estudo que eu fiz rápido, tem que ser rápido, olha só. Pega isso aí, olha. Ora, a fé é o firme fundamento. Essa palavra, hypostasis, ela também pode ser traduzida como certeza. E na grande maioria das Bíblias ela é traduzida como certeza. Então vamos assumir essa tradução. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é mais do que uma definição da fé, você entende isso? Isso é uma declaração do poder e da funcionalidade da fé. Isso é o que a fé faz. Vai comigo, igreja. Isso é muito mais do que uma tentativa de definir o que ela é. Isso é o que a fé faz. Isso é a funcionalidade da fé. A fé é a certeza. As coisas que nós esperamos, elas são prometidas, mas não necessariamente recebidas. A fé é a certeza. A fé é a certeza. Preste atenção nessa afirmação que eu estou fazendo. Essas coisas que nós esperamos, nas quais nós acreditamos e exercemos fé, estamos na igreja e acreditamos e lemos a palavra e recebemos em nosso coração, essas coisas englobam todas as bênçãos e os benefícios dos cidadãos do céu. A palavra certeza no grego original, idioma em que esta passagem foi escrita, é muito interessante, porque ela também pode ser traduzida por confiança ou garantia. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma tradução que eu achei em Moulton e Milligan. E Moulton e Milligan oferecem esta tradução, 2 pontos. Vai lá, hein? Segura essa aí. A palavra traduzida como certeza em Hebreus 11:1 é usada no grego para denotar propriedade de terras ou terras, contrato de compra e venda, e ela diz respeito a todos os documentos relacionados de posse ou a posse de uma propriedade, depositados em um arquivo legal.
e que comprovam a aquisição e propriedade de uma determinada posse. Segura isso aí. Então veja como esse é o significado literal de certeza. Eu tomei a liberdade de me aventurar na seguinte tradução: a fé é a escritura de posse das coisas que nós esperamos, porque Deus me prometeu. Você entende o que é justiça? Justiça quando nós dizemos, agora você pode se confundir, mas agora eu estou falando de um lado de cidadania. Quando eu digo que uma pessoa é justa, o pastor Hélio é um justo. Por quê? Do lado da cidadania, ele é justo porque ele está de acordo com todas as regras da nação na qual ele vive e habita. E ele pratica a interação com a sociedade. E por isso ele é tido como justo e ele tem o direito legal a todos os benefícios que essa cidadania lhe garante. Porque ele é justo. E aí, a palavra de Deus diz que a fé é o documento que prova a propriedade das coisas que Deus nos prometeu. A fé é a escritura de posse das coisas que esperamos, porque Deus nos prometeu. Todas as coisas que o Senhor nos prometeu pertencem a nós como membros de sua família real. Diga aleluia, diga. Todas as coisas que Deus prometeu pertencem a você. Todas as coisas que Deus prometeu são de propriedade sua, elas pertencem a você. São todas nossas. Nós possuímos, diga aleluia, diga. Mas antes que nós possamos tê-las e experimentá-las, nós precisamos provar a nossa posse delas. Hein? Precisamos de um documento que prove que elas são nossas. Para Deus, esse documento é a fé. Hein? E aí, quando você tem essa fé, nesse nível que nós estamos ensinando aqui, você, para Deus, se torna proprietário legal daquela promessa. Justo para possuí-la. Vocês estão lembrando de alguns versos, não estão? Que diz assim: e Abraão creu em Deus, mostrou a Deus o documento de propriedade daquele filho. E isso lhe foi imputado como a justiça para receber. Como a legalidade para que ele recebesse aquilo em que ele acreditou. Aleluia. Marcos 11, 24 diz: vira aí. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede. No momento em que você estiver pedindo, creia que o recebereis. Essa tradução eu não consigo descer. Eu sou meio criterioso. Essa tradução não funciona. Porque essa palavra está o verbo está colocado no passado. Creia que já recebestes. E tê-los-eis. Abram suas Bíblias em Marcos 11, 24. Todo mundo. Vamos lá, gente, vamos lá. Acabou nosso tempo. Marcos 11, 24. Abre aí. Quantos dentro da igreja podem levantar a mão e dizer que a Bíblia está com esse verbo no passado? Levante a mão, por favor, aí. Tantos quantos acharem e puderem levantar a mão e dizer: pastor, o verbo está no passado. Creia que já recebestes. Amém, gente? Isso aí. Porque é assim que está escrito. Creia que você já recebeu. Não é creia que receberá. Porque todas as bênçãos já foram feitas. E você tem que crer apresentando esse documento na hora da oração de que você acredita que essas bênçãos são suas. E esse documento é o certificado de posse, de propriedade que você terá essa bênção. E aí,
você terá essa bênção. Diga aleluia, diga. Se você tiver esse entendimento no teu coração, você terá essa bênção. O crer e receber é a fé que já vê tudo feito, pronto, resolvido. E esse é o documento de posse que nós precisamos apresentar para sermos justificados, para recebermos as coisas. Por isso que o justo viverá por fé. Por isso que é por fé que nós somos justificados diante de Deus. É crendo nas coisas de Deus que nós somos apresentados justos. Não há nada que você possa fazer, nem eu. Não há nada que nós possamos fazer para ser mais merecedores, ou algum erro que nos torne menos merecedores, porque o justo vai viver por fé. Eu creio que isso é meu, e isso me faz justo para receber isso. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé nos permite nos apossarmos de bens que já são nossos por direitos. Preste atenção. Eu vou encerrar te dizendo o seguinte. Fé é a certeza. Legal? Parece normal, já ouvi isso muitas vezes, pastor, mas vê agora a diferença. Fé não traz a certeza. Não é isso que está dizendo. E por isso muita gente tem se atrapalhado, porque tem tentado usar a fé para ter certeza. Não é isso que está escrito. Fé não traz certeza. Fé é a certeza. Ela é o produto final. Entendeu? E quando você começa a entender isso, vê só, hein? Chupa essa manga. A tua fé, ela não pode te curar. A tua fé é a tua cura. A tua fé não pode te prosperar. A tua fé é a tua prosperidade, cara. Porque tudo isso já está pronto no trono da glória. E você acessa quando você adere aos pensamentos de Deus, e você tem comunhão com a forma de Deus pensar, e você concorda com Deus em tudo aquilo que Ele diz a teu respeito, e aí tudo aquilo que Ele diz a teu respeito se cumpre na tua vida, e você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Fique em pé, gente. Eu quero orar por vocês. Deixa eu orar pela tua vida. Você vai viver numa dimensão diferente agora. Você vai crer que tudo aquilo que você precisa já é teu. Hein? E às vezes você está pedindo. Você entende que quando você perceber essas coisas, cuidado quando falar isso, cuidado, podem não te compreender. Mas se tudo já foi feito e eu é que tenho que trazer, sabe? A fé não espera. A fé genuína, ela vai lá nas regiões celestiais e traz à existência as coisas que já estão prontas lá. Diga aleluia. Traz para cá e manifesta aqui as coisas que já estão prontas lá. Essa é a fé genuína. Essa é a fé genuína. É complicado até para mim chegar e dizer assim: Senhor, eu tenho crido em Ti, então agora responde a minha fé. Pegou? Isso perde sentido. Porque Deus vai dizer: cara, se tu crê, isso já é teu. Já está pronto. Não é algo que eu tenha que fazer por você. É algo que você tem que vir. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Já nos abençoou com tudo que nós precisamos para termos uma jornada tranquila, próspera e abençoada. Aleluia. Senhor Deus e Pai, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai,
Nós invocamos o Teu nome e Tuas bênçãos sobre nós. E cremos de todo o nosso coração, Pai, que tudo que Tu nos prometestes, tudo que Tu fizestes naquela cruz, em Cristo, Pai, é nosso e nos pertence, Pai. Saúde nos pertence, Senhor. A Tua vida habita e pulsa dentro de nós. Prosperidade nos pertence, Senhor. Vitória, Pai, é nossa em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos Te dizer humildemente que aceitamos a Tua visão a nosso respeito e que vamos andar dentro dessa verdade, Pai. Muitos podem pensar que isso é uma fé arrogante ou que isso é uma fé prepotente, mas eu Te digo, Deus, que nós entendemos que essa é a maior expressão de humildade. Abrir mão do que eu penso, abrir mão do que eu sinto, para ficar com o que Tu pensas, com o que Tu vês em nós, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e recebemos, Pai. Abrimos nossas mãos para receber tudo aquilo que já está pronto para nós. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o coração dos Teus filhos e dá a nós, Senhor, a melhor semana de nossas vidas, Pai. Todas as vitórias que já estão preparadas para nós, Senhor, nós tomamos posse pela fé, em o nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, abre os olhos espirituais, abre os olhos do entendimento, Senhor, e dá a eles revelação da Tua verdade. Nós Te agradecemos por tudo, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, Senhor.